Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça com todos vocês, com todos nós, vocês que nos acompanham pela transmissão da rádio 87.9 FM Dracena, vocês que nos seguem pelo Facebook, que nos acompanham pelo canal Família e Fé, Pastor Ivan Fidelis, o canal do YouTube, que nós pedimos para que você se inscreva, para que você compartilhe essa mensagem nos seus grupos de WhatsApp, para que a mensagem de Deus chegue mais longe e alcance a cada um segundo os propósitos de Deus pelo Espírito Santo, que fala muito além das nossas palavras humanas. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam com todos vocês, que abençoe de maneira muito especial o seu lar, a sua vida, a sua família, a sua vida conjugal, a sua vida pessoal, profissional, que você seja ricamente abençoado por Deus, dirigido pelo Espírito Santo e fortalecido pela palavra de Deus a cada dia, a cada momento, segundo os propósitos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tem cuidado de cada um de nós de uma maneira muito especial, tem observado as nossas necessidades, os nossos planos e projetos, e que bom que nós estamos aqui tendo este momento para meditarmos na palavra de Deus, ter este momento de crescimento, este momento de paz, de descanso, com a certeza que Deus tem ouvido a nossa oração e tem cuidado de nós. Que as bênçãos do Senhor permaneçam sobre a sua vida. Hoje vamos tratar de um assunto bastante curioso dentro da palavra de Deus, e que na direção do Espírito Santo nós podemos compreender de uma forma muito íntegra, muito pertinente, muito necessária para o ser humano, a respeito do descanso, a respeito de como Deus teve o cuidado de abrir um espaço no tempo para que nós tivéssemos um período de descanso, mas mesmo assim nos mantivéssemos debaixo da sua guarda, da sua soberania, da sua prescrição. Nós seguimos a palavra de Deus buscando fidelidade, buscando integridade, buscando seguir a nossa vida pautada pela Bíblia como regra de fé e prática, para que a nossa vida seja de fato agradável a Deus. Então, todos os detalhes que nós buscamos viver, que nós buscamos apresentar, que nós temos no nosso relacionamento com Deus, são para que mantenhamos a integridade, para que Deus nos observe e tenha prazer em ver como nós buscamos com dedicação, com empenho, guardar a palavra de Deus. E hoje nós vamos falar um pouco a respeito do sábado, da guarda do sábado, como que Deus prescreveu, o que significa essa relação do sábado que nós temos dentro da palavra de Deus, o porquê Jesus se declara o Senhor do sábado. É muito interessante quando nós observamos a palavra de Deus no contexto hebraico, desde o momento, desde o princípio da criação, onde Deus declara no verso 1 do capítulo 1 de Gênesis, a expressão hebraica Bereshit bara Elohim et hashemayim vet haaret. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Deus criou todas as coisas e o modelo da criação pelo poder, pela palavra de Deus, foi seguindo em toda a sua estrutura até o sexto dia. Quando nós observamos o texto de Gênesis, capítulo 2, nós vemos o quanto Deus detalhou essa criação, o quanto ele apresentou esta criação com empenho, com detalhes, com alegria, com prazer, e declarando ao final que tudo que ele criou era muito bom. Tudo que Deus criou tinha um tom de excelência, porque o bom na perspectiva de Deus certamente já é excelente
para nós, seres humanos. Quando nós chegamos no capítulo 2 de Gênesis, versículo 1, o texto ele diz assim: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador o fizera. Então, quando nós lemos o texto de Gênesis, capítulo 1, nós observamos que o homem, que foi a última criação de Deus, criado à sua imagem e sua semelhança, foi criado no 6º dia. No 7º dia, Deus abriu um espaço no tempo para que nós pudéssemos ter um tempo de contemplação, um tempo de descanso, um tempo de prazer na comunhão plena com o Criador. Nós sabemos que Deus, ele não precisa do descanso, mas ele descansou, abençoou e santificou o 7º dia. Esse espaço no tempo, ele abriu para que ele, como Senhor do sábado, assim como Jesus declara, pudesse ter um tempo de prazer conosco, um tempo especial em que nós tenhamos uma comunhão plena com Deus, em que nós possamos dedicar esse dia voltado para participar deste momento com o Criador, observando tudo que ele criou, observando tudo que ele contemplou, observando e agradecendo por tudo o que ele fez em nós, através de nós, e o que ele fez conosco, porque Deus nos criou e continua nos recriando, nos refazendo a cada dia, a cada momento, para o louvor da sua glória. Então, Deus, ele fez toda a criação em 6 dias, no 7º dia ele abriu um espaço no tempo, e neste 7º dia ele abençoou, ele descansou, ele utilizou desse 7º dia para ter uma comunhão plena com a sua criação máxima, que somos nós, criados à sua imagem e à sua semelhança. É desta maneira que a Bíblia, a palavra de Deus, apresenta o 7º dia, que nós temos o privilégio da nossa língua portuguesa ter uma similaridade com o hebraico, que o Shabat, que significa descanso, a palavra descanso, Shabat, ela se assemelha com a palavra sábado. Então, Shabat, o dia do descanso, se assemelha com a expressão do sábado na língua portuguesa. Mas nós descansamos no sábado e guardamos o sábado segundo a prescrição bíblica, não apenas por causa da similaridade do nome, da semelhança do nome. Nós guardamos o mandamento de Deus porque Deus determinou que assim o fosse feito, que nós guardássemos o 7º dia. E o 7º dia da semana é sábado. Agora observem comigo, pensem comigo um detalhe muito importante na história da humanidade e como Deus teve o cuidado de preservar esse dia de maneira universal, de maneira mundial. Porque já que os povos se separaram em continentes, né, o Brasil, né, por exemplo, foi descoberto há 500 anos, né, nós temos aí vários continentes que aos poucos foram sendo redescobertos, mas que já eram habitados. E Deus teve o cuidado de, no mundo inteiro, apesar desta distância que o ser humano teve em continentes diferenciados, em que ao longo da história humana, eles nem sabiam mais que haviam pessoas morando em outros continentes, eles nem sabiam que esse outro continente existia, e mesmo assim,
a divisão de tempo em todos os lugares do mundo foi feita em 7 dias. Deus fez questão de preservar esse tempo. A divisão da estrutura semanal foi dividida em todo o mundo em 7 dias. Um outro detalhe é que esses 7 dias só tem a variação do fuso horário, mas esses 7 dias permanecem os mesmos em todos os lugares do mundo, apenas com a variação do fuso horário. E a variação do fuso horário tem algo também, um aspecto de louvor a Deus muito interessante. Porque quando nós chegamos no 7º dia, e nós não temos um horário determinado, mas temos a criação de Deus para balizar este tempo. Então, ao pôr do sol do 6º dia, é que vai se iniciar o 7º dia. E este pôr do sol vai acontecer de hora em hora em cada espaço do planeta Terra. O que significa isso? É que todos aqueles que observam o sábado segundo a prescrição de Deus, que observam o 7º dia como se voltando para o louvor a Deus, ao pôr do sol, ele vai iniciar esta glorificação, ele vai iniciar este louvor a Deus. E quando nós fazemos isso, de hora em hora, no mundo inteiro, a cada momento do final da sexta-feira e a entrada do sábado, nós temos o mundo inteiro glorificando o nome de Deus por 24 horas, do início até o fim do sábado, quando nós observamos no aspecto do planeta Terra, de todo o mundo, né, que nós vivemos, de todo o planeta Terra, devido ao fuso horário, por 24 horas, de hora em hora, em cada espaço do planeta, está chegando o sábado, e os adoradores de Deus que o adoram em espírito e em verdade, buscam louvar ao seu nome, buscam descansar em seus braços, buscam ser guiados pelo Espírito Santo e neste momento se colocam em glorificação a Deus. E desta maneira glorificam a Deus no dia de sábado, no 7º dia que ele prescreveu por 24 horas em todo o planeta Terra. É uma beleza muito grande que nós temos deste cuidado de Deus, de preservar o dia de sábado em todo o planeta Terra, e desta maneira nós temos 24 horas de glorificação ao nome do Criador, ao Criador que fez os céus e a terra, tudo que nele há, tudo que nela há. Aqui, quando nós observamos o texto de Êxodo, capítulo 20, onde nós temos os 10 mandamentos, o 4º mandamento, que está no versículo 8 de Gênesis 20, ele diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor. A expressão hebraica, o 7º dia é o Shabat do Senhor, é o descanso do Senhor. O descanso do Senhor teu Deus, o Shabat do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro, para dentro das tuas portas, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mar e tudo que neles há, mas ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado, abençoou o descanso, o 7º dia, e o santificou. Abençoou e o santificou. Observe o que Deus fez no sábado. Deus descansou, abençoou e santificou. E ele pede que nós façamos o mesmo, sigamos o seu exemplo e não façamos nenhum trabalho
né, de maneira remunerada aos sábados. É claro que dentro das limitações que nós temos na vida por causa da corrupção do pecado, nós temos a vida como prioridade. Então, quando alguém precisa de uma assistência, quando alguém precisa de apoio, quando alguém precisa do nosso abraço, do nosso carinho, da nossa assistência humana, nós vamos atender essa pessoa. Mas o ideal é que nós descansemos nos braços do Senhor, que nós estejamos diante dele e que nós desfrutemos desse dia de uma maneira muito especial. E é claro que quando nós estamos também atendendo o nosso irmão, auxiliando o nosso irmão nas suas necessidades, nós estamos também glorificando ao nome do Senhor. O versículo seguinte de Êxodo 20, que é o versículo 12, a Bíblia nos descreve que é o primeiro mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe, porque para que se prolonguem os teus dias sobre a terra que o teu Deus te dá. Honrar o teu pai e a tua mãe. Honrar o teu pai. Lembre-se da oração do Pai Nosso, quando Jesus fala que nós devemos orar assim: Pai nosso que estás no céu. Deus, o Pai, o Criador, ele é o nosso Pai celestial, o nosso Pai supremo, e nós devemos honrá-lo. Honrar a Deus também com a guarda, com o descanso, com a santificação do dia em que ele prescreveu. Lembra-te do descanso do sábado para o santificar, porque nesse dia Deus santificou, descansou e abençoou. E nesse dia também, Deus colocou uma promessa para que nós vivêssemos nela. O versículo que fala honra teu pai e tua mãe, que é o versículo 12 de Êxodo 20, é o primeiro mandamento com promessa, mas para o dia de sábado, para o 7º dia, também há uma promessa. E essa promessa está em Isaías, capítulo 56, onde o povo hebreu, eles tinham este conceito de que as bênçãos de Deus estavam principalmente através da descendência, através dos filhos que iriam tratar da manutenção dos bens da família e iriam também cuidar dos pais, porque o mandamento com promessa fala: honra teu pai e tua mãe. Então, quando isto foi apresentado, né, de que os filhos representavam a bênção do Senhor, porque honrando os pais, cuidariam dos pais, os filhos passou a ter esta expressão da bênção de Deus. Mas e aqueles que não têm filhos? Como que ficariam, como que seriam cuidados aquelas pessoas que não tiveram filhos? E observe aqui a bênção de Deus para aqueles que guardam o 7º dia, o Shabat, o sábado. Está em Isaías, capítulo 56, a partir do versículo 4. O texto de Isaías fala a respeito dos eunucos. Quem são os eunucos? Eunucos são aqueles que não podem ter filhos. É essa expressão que está sendo usada. E olha o texto que fala aqui. Vamos ler o contexto desde o versículo 1 para que você compreenda. Isaías 56. Assim diz o Senhor: mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça prestes a manifestar-se. Bem-aventurado, feliz é aquele que faz isso, e o filho do homem que se firma nisto e guarda, né, os meus mandamentos sem profanar, que guarda o sábado e guarda a sua mão de cometer o mal. Não fale o estrangeiro que houver chegado ao Senhor, dizendo: o Senhor, com efeito, me separará do seu povo. Nem tampouco diga o eunuco: eis que sou uma árvore seca.
O eunuco, nessa expressão, daquele que não poderia ter filho. E olha a promessa de Deus que vem agora no versículo 4. Porque assim diz o Senhor, aos eunucos, aqueles que não têm filhos, mas guardam os meus sábados e escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança, eu darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas, um nome eterno, darei a cada um deles que nunca se apagará. Sabe o que Deus está falando? Que mesmo aqueles que não tiveram filhos e não teriam uma descendência para cuidar dos seus bens, para cuidar deles, para cuidar das suas questões pessoais, não teria filhos para defendê-los na velhice, mesmo aqueles que não tiveram descendência não precisavam se preocupar, porque se eles guardassem a aliança de Deus, guardassem a bênção de Deus no descanso do sétimo dia, o Shabat, o sábado, que Deus mesmo cuidaria e continua cuidando de cada um deles. Esta é a promessa do mandamento da guarda do sábado, do quarto mandamento. Lembra-te do dia do sábado para o descansar, porque Deus nesse dia descansou, abençoou e santificou. E é isto que ele vai fazer com você, comigo, com todos nós. Deus continua nos santificando, continua nos proporcionando o nosso descanso e continua nos santificando a cada dia. Deixe Deus cuidar de você, santificar você, guiar a sua vida. Descanse nos braços de Deus e compreenda que se você seguir as prescrições de Deus, certamente a cada dia você terá mais e mais das bênçãos, do descanso e da santificação que Deus tem reservado para você e para a sua família. É por isso que Jesus declara: eu sou o Senhor do sábado. Jesus declara que ele é o Senhor do sábado porque ele é o Senhor de todas as coisas. E trazendo esta promessa viva e eficaz, registrada na Bíblia, que é a palavra de Deus, Jesus Cristo, quando se declara eu sou o Senhor do sábado, ele se faz presente para nos fazer descansar, para nos santificar e para nos abençoar a cada sábado, renovando a nossa aliança, renovando as nossas forças, renovando a nossa fé, para que em Cristo Jesus nós sejamos mais que vencedores em todas as nossas batalhas. Que Deus abençoe você e a sua família de uma maneira muito especial, que você seja abençoado, que você descanse e seja santificado por Cristo Jesus através do Espírito Santo neste sábado e todos os dias da sua vida, em nome de Jesus.